mas o presidente Lula foi elogiar o povo cearense e acabou se referindo a eles como o pessoal da cabeça grande. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. O presidente Lula chamou as pessoas do Ceará de cabeça grande. E aí, Diogo? Cearense é cabeçudo e paraense é cabecinha, segundo o presidente da República, porque ele falou isso em Belém do Pará, na última viagem que ele fez, antes da COP30, que por sinal foi um belíssimo de um fracasso, né? Justamente assim, se referindo aos paraenses. Vocês têm cabeça pequena, mas são inteligentes. Agora fala para os cearenses, vocês têm cabeça grande, mas são inteligentes. Sabe o que é pior disso? É o mas. Porque o mas quer dizer, vocês têm a indicação que não serem, mas eu ponho um mas aqui. E aí, logicamente, que a sensação que fica para a população como um todo é que o mas cabe naquele público para quem ele estava falando, que é um público de alguma maneira um pouco diferenciado. Eu acho extremamente infeliz essa fala. Ana, você colocou o Paulo Galo falando, talvez a única coisa que eu concordei que ele já falou na vida inteira dele sobre o pastor Henrique Vieira, e essa daí do Lula. Cara, eu acho esses... quando o Lula solta essas frases meio politicamente incorretas, que na verdade ele não deveria soltar, porque ele sabe que a militância petista, de esquerda, vai criticá-lo por isso, eu acho que é um dos poucos lampejos aí de sinceridade que ele tem, de agir ali como se ele, né, não fosse, vamos dizer, o presidente da República, e estivesse fazendo uma fala normal, que todo mundo fala, do norte ao sul do país, faz esse tipo de brincadeira, com essas brincadeiras regionais. Então, sinceramente, eu vejo... Não vai ser eu que vou criticá-lo sendo politicamente correto de que ele fez uma fala que denegriu o povo cearense. Não acho que é isso. Né? Acho que a maioria das pessoas no Ceará, inclusive, faz esse tipo de brincadeira mesmo, que é comum. E é isso, né? O curioso desse fato é justamente que ele não vai ser atacado pela militância dele, mas se fosse qualquer outro a fazer as mesmas falas que ele fez, seria... Nossa, o Neymar ultimamente aí foi fazer um exemplo, falou uma frase lá. Tá de Chico. Tá de Chico, exato. Foi duramente criticado. Se fosse o Lula falando, obviamente não seria. Né? Então, essa frase na boca do Lula é tranquilo. O pessoal vai fingir que não viu. Eu vou manter a minha coerência de dizer que não vou criticar isso, porque acho que eu estaria sendo politicamente correto se eu fizesse. Mas eu acho que tem aquela coisa, né, Renato? Se você tem um jeito de ser, de segunda a domingo, seja falando com as pessoas ao vivo, ou falando pelas redes sociais, ou pelos jornais, o que for, perfeito. Agora, quando você tem uma postura no horário comercial, vamos dizer, e outra no horário noturno, que é muito comum haver isso, né? Aí eu acho que cabe a crítica. E o Lula procura dizer que, ainda mais agora que é casado com a Janja, que ele é hiperpoliticamente correto e que, inclusive, ele aprende muito com ela, né? Aquela que faz a paca e diz que é carne de caça, né? Mas tudo bem. Assim, teve falas dele que são mais problemáticas, né? Por exemplo, quando ele falou lá do aumento da violência contra a mulher, mas se o cara for corintiano, tá tudo bem. Pô, essa é uma fala que nem mesmo nem né? você, né, Renato? Essa é uma frase que... essa é uma frase péssima ali, que ainda mais pro presidente da República falar um negócio desse, né? Quando ele agradeceu lá os anos de escravidão pra África, tem muitas falas mais problemáticas, acho que do que essa que vai ali quase que num tom de brincadeira. E, claro, beleza, cabe a crítica ali pelo que você disse, né? No horário comercial ser uma coisa, em outro diferente, mas eu não vejo tanto problema. Mas agora, vamos pegar um pouco essas questões. Eu acho que, embora você coloque como, se fosse qualquer outra pessoa falando isso, seria muito mais criticada, o Neymar, eu penso um pouco diferente. Porque, por exemplo, pessoas como você, ou como o próprio Neymar, nunca se colocaram como um grande defensor irrestrito do direito das minorias e linguagem neutra. O que eu acho que incomoda nessa fala, e talvez é por isso que a gente esteja repercutindo ela aqui, e assim, eu sou da teoria que se vai incomodar alguém, é melhor não falar. Eu não tenho problema nenhum em deixar de fazer certas brincadeiras ou certas piadas, porque alguém pode se sentir ofendido. Eu não sou dessa do, e daí é uma brincadeira normal. Eu acho que não. Eu acho que a gente consegue fazer brincadeira e piada sem ofender qualquer que seja a pessoa. Mas, enfim, o meu ponto aqui ele se coloca como um grande defensor, né, da igualdade, das minorias, do respeito. E aí, quando ele é pego desprevenido, né, quando não tem um pau-pimenta na cabeça dele ali do lado, ele vai e solta uma frase dessa, que representa, na verdade, uma desconstrução daquilo que ele prega. E eu acho que aí a frase envelhece muito pior pra ele do que, por exemplo, pra você ou pro Neymar. Você acha que não? Não, concordo. Eu não quero estar aqui na posição de defendê-lo. Pelo contrário, acho que cabe a crítica aí, é o que eu disse, né? Do ponto de vista da hipocrisia. Né? Eu não vou pelo ponto de vista politicamente correto da frase em si, que pra mim não tem nenhum problema a frase em si. Mas sim pelo histórico, pelo que ele defende, acho que é o que você disse. Aí, claro, aí tudo bem. Vamos ouvir o que ele falou. Vamos ouvir. Porque ele apresentou aí uma defesa de que imagina, era um elogio. Vamos ouvir o que ele falou, vai. O país está preparado para dar um salto de qualidade. Nós, só para você ter ideia, nós criamos uma faculdade de matemática no Rio de Janeiro para premiar, vem aqui, para premiar os melhores alunos das Olimpíadas da Matemática. Ou seja, você termina as Olimpíadas, você tem 300, 400 gênios. Se você não aproveitar esse gênio, ele vai embora do Brasil. Então nós estamos ali com uma faculdade de matemática. Está entrando 100 alunos por ano, com direito a moradia, com direito a comida, para que a gente use o nosso gênio aqui. Acabamos de levar o ITA, o famoso ITA para a Fortaleza. Por quê? É uma premiação para o Ceará, porque 40% de todos os alunos que entram no ITA são cearenses. O que tem no Ceará é então, interessante. não é só cabeça grande, não. É inteligência, cara. Então essa... Gente, não dava pra... Eu achei que não dava pra ficar pior, mas fica, né? Não é só cabeça grande, ele fala. Como se a cabeça grande fosse o principal das pessoas do Ceará. Assim...
Por favor, comentem, porque eu não consigo comentar. Olha, eu acho que vai ser muito difícil essa campanha pro Lula, porque ele resolveu ter como tema principal justamente a defesa das mulheres. O que, em princípio, eu acho que tem muita coisa legal. E já falei um monte de vezes, e reitero mais uma aqui. No meu entender, o crime mais recorrente nesse país é justamente o crime doméstico, dentro de casa, contra mulheres e crianças. Então esse assunto tem que ser discutido. Mas quando o Lula puxa para si a responsabilidade de falar isso, ele que nunca se mostrou um defensor das mulheres de verdade, uma pessoa que soubesse ter uma deferência para com as mulheres, eu acho que ele vai ter muita dificuldade. E o risco dele tropeçar durante a campanha com falas como essa, por exemplo, que é na maior das ingenuidades, pode-se dizer o que for. Agora, quando você carrega uma bandeira que apoiadores dele fazem isso, fica muito difícil.